Boa noite aí, o pessoal que está na rede social, que já já vai estar chegando. Parece que teve um pico de energia aí em Pindamonhangaba, como eu estou aqui em Moreira César. Essa obra não chegou ainda. E geralmente o Jeremias e Túlio, algo estranho acontece nas minhas lives. Ou você não é guarda patrimonial chegando, ou você não é fiscal chegando, ou você não é pico de energia que derruba a live, e assim por diante. Então, mas vamos caminhando aos trancos e barrancos. Agora sim. Toninho Cosi, boa noite. Muito boa obrigado noite. por sua presença. Tinha caído a energia Estamos aqui, iniciando. agora voltou. Isso, não. Estamos iniciando nossa live aqui. Desde já quero agradecer a presença do Túlio, do Jeremias e do senhor Antônio Cosi Júnior aqui. Já já a Andréia Lopes Catalá está presente e o Fabrício de Jesus também está presente, porque teve uma queda de energia em Pindamonhangaba. Provavelmente as pessoas com retorno de energia vão entrando online aqui na nossa live. Então, desde já, muito boa noite a todos. Quero agradecer principalmente a presença de vocês aqui na nossa live, para a gente falar de um tema de extrema importância no nosso município, que é a questão do comércio local, e a gente está passando por duas crises, né? Não uma crise e uma pandemia, vamos dizer assim, né? Tem a crise econômica e a pandemia na área da saúde, e já estava, vamos dizer que prevista desde fevereiro, quando o governo federal declarou estado de emergência nacional, já os olhos na China e na OMS aí declararam estado de emergência em fevereiro desse ano. E depois de fevereiro, estamos aqui até hoje, e é lógico, né? A data de hoje é diferente de 15 dias atrás, é diferente de janeiro, é diferente de março. Então, temos várias situações que temos que analisar durante o tempo, né? Então, eu peço que eu vou iniciar a conversa com a apresentação de cada um, se possível, sejam breves e sucintos nos seus pontos de vista, para todo mundo falar. Quero iniciar, então, quem está aqui do meu lado aqui, Túlio Imediato. Quero que o Túlio Imediato faça uma breve apresentação dele e qual que é o ramo de comércio que ele tem, o empresariado que ele tem. Boa noite, Túlio. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Gustavo. Eu sou um profissional autônomo, sou um prestador de serviço, trabalho aqui em Pinda, tenho meu consultório, trabalho em São Paulo, presto serviço em São Paulo também, dentro da área de odontologia, e alguns cursos que eu tenho de lasers e outras coisas. Esse é meu ramo de atuação, e eu dependo muito do comércio, porque eu dependo do dinheiro circulando. Eu dependo das pessoas, eu dependo do Toninho, eu dependo da Andréia, eu dependo do Fabrício, eu dependo de você, eu dependo da circulação de pessoas dentro da cidade. Todo o comércio profissional autônomo depende disso daí. Esse é o meu ramo de atuação e essa é a minha preocupação com a cidade. Agora eu passo. Obrigado. Eu quero que o Antônio Cosi se apresente. Eu sei que muita gente de Pindamonhangaba conhece, mas às vezes as pessoas que estão aqui na minha fanpage, o senhor Antônio Cosi, não conhecem quem é Antônio Cosi. Então, eu queria que o senhor fizesse uma breve apresentação do senhor aí. Quem é Antônio Cosi para nós, por favor? Muito obrigado. Boa noite a todos, grandes amigos aqui, né? Nós aqui juntos novamente, isso é muito bom. Eu sou engenheiro metalúrgico, trabalhei 15 anos aqui na Confab, quando me aposentei, e daí parti para o comércio. E desde então eu estou no comércio e com isso aí tudo nós ficamos conhecendo, fui me aprofundando e vi que a gente faltava aqui em Pindamonhangaba um sindicato do comércio aqui de Pinda, que a gente recolhia para o comércio de Guaratinguetá. Então eu entrei na diretoria lá do Sindicato Comércio de Guaratinguetá, ficamos muito amigos do presidente lá, aprendi muito com ele. E depois de 2 anos,
Eu falei para ele, agora está na hora da gente ter o nosso sindicato lá em Pinda. Ele, na hora, concordou comigo, foi muito bacana, porque senão daria uma briga aí de 10 anos jurídica. E ele, na hora, nós fundamos, então, o Sindicato do Comércio no ano de 2000. Né? E, a partir daí, a gente vem trabalhando para o comércio e depois disso aí, eu descobri que lá, a gente estando lá na federação, porque nós somos ligados à Federação do Comércio lá em São Paulo. A Federação do Comércio, ela administra o SESC e o SENAC. Então, eu descobri que a gente poderia, né, a hora que eu fosse um diretor lá da Federação do Comércio, a gente poderia trazer para Pindamonhangaba um SENAC e um SESC. Então, hoje eu sou diretor da Federação do Comércio, efetivo, sou conselheiro do SESC e nós já trouxemos para Pindamonhangaba o SENAC. E esse ano nós íamos começar a trazer toda a movimentação para a gente trazer o SESC para Pindamonhangaba. Mas, lamentavelmente, essa pandemia segurou tudo. Mas, terminando isso aí, nós estaremos lá, já combinando com tudo, já acertei com o prefeito, já tem a área já destinada para o SESC, mas isso aí é um processo muito demorado. Isso aí vai ser um negócio é coisa de 5, 6 anos. Mas é como eu falei para o presidente da federação. Ele falou, olha, vai demorar. Eu falei, não tem problema, eu quero ficar na fila. Então, aí, graças a Deus, chegou a hora e nós, daqui a pouco, a gente vai estar mexendo. Então, eu sou disso aí e a minha vida, depois que eu me aposentei, quando eu estava na Confab, eu me aposentei, a minha vida passou a ser dedicada somente ao comércio. E ao comércio de Pindamonhangaba. Né? É isso que a gente briga. Meu pai teve loja aqui há 40 anos, meu irmão mais 45. Então, quer dizer, a gente já tem essa tradição. Eu falei, nós temos que fazer o comércio de Pinda cada vez melhor. Eu lembro que, quando eu fui presidente da Associação Comercial, Pindamonhangaba perdia para Guaratinguetá no comércio. O comércio de Guaratinguetá era melhor que o de Pinda. E hoje, você vê, né? E eu lembro, na época, o Rubinho era o secretário de Planejamento e ele me passou esse dado. Naquela época, em 1993, 93, desculpa, 70% da massa salarial de Pinda ia para outras cidades. Olha que coisa absurda. E hoje, graças a Deus, nós começamos, então, campanhas firmes em cima disso aí, né? Gaste na cidade, dê empregos na sua cidade, recolha impostos na sua cidade, porque isso aí vai para a prefeitura e acaba gerando benefícios para a população. E nós estamos aí, então, graças a Deus, tendo sucesso aí, e estamos aí dispostos aí, agora com mais essa briga aí agora, né? Que a gente vê que, lamentavelmente, a gente está vendo isso aí. Eu não sei se eu já posso começar a entrar aqui no tema. Eu gostaria que o senhor Jeremias, só apresentação, eu gostaria que o Jeremias Rodrigues se apresentasse um pouquinho, e a gente entra na conversa. Jeremias. Tá bom. Obrigado, Gustavo. Um prazer estar com vocês aqui. É um privilégio também poder conversar um pouquinho mais sobre o comércio de Pindamonhangaba. Eu estou em Pinda há 33 anos, vim para cá com 17, tenho 2/3 da minha vida em Pinda. Tive o prazer de atender muitas das pessoas queridas, Toninho e família. O Túlio era criança na época do Pancho, estava dando os primeiros passos, o pai já ia com frequência com os amigos, e ali eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que me marcaram bastante e me ajudaram bastante a seguir no caminho do estudo, da educação e do empreendedorismo. E graças a isso, com o tempo, acabei criando uma imobiliária focada para o público de alto poder aquisitivo,
Hoje, eu diria que 3/4 dos meus negócios são muito mais na cidade de Taubaté, mas eu não abro mão aqui de Pinda, que tem um mercado muito bom, tem condomínios muito consolidados. E por eu ter também uma escola de negócios, eu conheço bem a realidade dos empreendedores e dos empresários. E boa parte dos comerciantes aqui, de uma maneira ou de outra, acaba sendo cliente da Jeremias também. Ou quer seja ponto comercial locado, quer seja às vezes uma casa que compra, que negocia conosco. Então eu me sinto muito confortável para falar sobre esse tema e ao mesmo tempo muito incomodado, porque estamos passando por um dos momentos mais desafiadores da nossa história e os comerciantes, os empresários estão pagando um preço altíssimo por uma série de decisões que eu acho que a gente poderia ter tido outras alternativas e a gente vai refletir sobre isso daqui para frente. Desde já, cada um fez a sua breve apresentação. Fabrício Jesus, nosso amigo de live aqui, de sábado. Você quer falar quem que é o Fabrício Jesus? Fabrício, fala quem é você para os amigos só se localizarem, por favor. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Antônio Causi, Jeremias Rodrigues, Túlio Imediato e Andréa Catalá. Acho que ela caiu, mas daqui a pouco ela volta. Boa noite a todos. Eu sou o Fabrício de Jesus, né, moro em Pinda há 37 anos, né, nascido, criado aqui, né, no meio do... Já trabalhei no comércio muitos anos da minha vida. Depois fui para o governo do estado de São Paulo, estou com 15 anos de carreira no governo, né? Hoje eu trabalho na parte da controladoria interna dos gastos do governo, de uma das empresas do governo, e estou sempre com o Gustavo aqui para pontuar as coisas legais, políticas da cidade, atuando na legalidade dos atos do prefeito e dos vereadores. Então, como o tema é comércio, vocês entram com o assunto e nós aqui pontuamos os atos legais que deveriam ter sido feitos em época da pandemia, em 20 de março. Mas, boa noite a todos e vamos lá. A Catalá parece que caiu a rede dela, mas ela que articulou essa conversa maravilhosa entre a gente. Só para ficar o registro para os senhores, meu primeiro emprego foi no comércio de Pindamonhangaba, numa empresa de turismo chamada Bela Tour. Para quem conhece, acho que o seu Toninho conhece, o Jeremias conhece, ou até o Túlio conhece, da Maria Tereza, foi minha primeira chefe. Hoje Maria a agência dela ali, na casa dela ali. Isso, a agência dela. Meu primeiro emprego foi com ela de office boy. Depois, meu último emprego também foi no comércio da cidade, na escola IADES, fui consultor de venda lá de inglês. Então, essa é a minha experiência com o comércio de Pindamonhangaba. Mas vamos ao assunto que interessa. Estamos aqui no comércio de Pindamonhangaba. Como eu iniciei a conversa, a realidade de hoje é diferente da realidade de janeiro. Temos aí, Pindamonhangaba está com 400 e poucos casos de pessoas, esse número é cumulativo, né? 400 casos de Covid-19, 21 veio a falecer, temos um número de 300 pessoas sendo tratadas em casa. O comércio, temos duas crises, tanto a comercial como a da pandemia, né? Eu queria saber de vocês, começando com o Túlio, a opinião de vocês relacionado como que foi o início da pandemia aqui para vocês na questão do fechamento, da questão da composição do comitê de saúde da pandemia aí, não sei se os senhores sabem, né? Dentro da composição desse comitê existe um grupo de estudo da área comercial, econômica da cidade, né? A gente só vê a questão de saúde pública, mas não vê, eu aqui como consumidor, o Fabrício aí, como a gente fica analisando os atos políticos da prefeitura, a gente não vê um trabalho muito específico na área de comércio e economia desse grupo de enfrentamento do Covid-19 em Pindamonhangaba. Então, eu queria saber do Túlio. Túlio, como que foi esse começo do enfrentamento do Covid aqui em Pindamonhangaba, na sua opinião? O começo foi igual a qualquer lugar do país. Fecha 15 dias, cria estrutura, aí prorrogou mais um mês, aí prorroga mais 15, prorroga 15, prorroga. Entramos em quase 5 meses aí de quarentena, né? E qual foi o planejamento que tivemos para a nossa cidade nesses 5 meses? Ao meu ver, zero. Não teve nenhum planejamento. Foi seguindo as ordens do Estado. Pinda começou com quarentena,
fizemos prêmio entre as 10 cidades que mais se isolaram nos 2 primeiros meses, fizemos todas as lições de casa, criamos estruturas hospitalares, criamos tudo. 2 meses e meio, nada. No terceiro mês, graças à manifestação organizada pelo projeto Pinda Não Pode Parar, fomos à frente da prefeitura, pedir, na primeira vez, a presença do prefeito para ele poder conversar com a gente expor, várias pessoas do comércio participaram, o Toninho participou, o Jeremias participou da primeira. Qual que foi a atitude dele? Fugiu, não compareceu. Fez algo forjado para depois de 4, 5 dias a gente ter que fazer outra. Então, assim, planejamento não teve. Vereadores não planejaram. Quem é esse comitê? Planejou o quê? O comitê não planejou o transporte, não planejou estatística, não temos estatística, não temos uma conduta para poder hoje agir de alguma forma. Foram 5 meses jogados no lixo. Estatística é muito importante no controle de uma pandemia. Aonde que está o local, o foco, a forma, como está sendo, como vai ser distribuído, como que a gente vai poder abrir o comércio, como é que a cidade vai arrecadar. A primeiro momento, cidade de arrecadação, não arrecadou durante 3 meses, ou prejuízo para uma cidade, o prejuízo populacional que nós tivemos, desemprego, uma série de custos sem de organização, e até hoje estamos sendo jogados ao vento. Quem que está organizando? Organizar o quê? Segue o que o Estado está falando, que o Dória está falando. Pinda com quantidade de mortes baixíssima, com 21 óbitos, uma cidade de 180 mil habitantes, correto? Aproximadamente. Então, qual que é a organização que teve os órgãos organizadores? A meu ver, fizeram. Deixando o que o Estado comandava prosseguir. Agora, o que eu vejo de tudo isso, o meu principal ponto foi a falta de atitude do nosso governante. Vereadores, prefeitos, faltava atitude. Essa que foi a grande verdade. Atitude para com a população de Pindamonhangaba. Em todos os lados. Agora eu passo a bola para o Jeremias. Prezado, eu quero começar a minha fala. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, né? Sim. Um texto que me impactou muito, eu inclusive gravei um vídeo sobre isso. Esse texto é da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Infelizmente, nós tivemos uma geração que foi doutrinada para se opor ao empresário. Acha que quem prospera rouba, é indecente e é inescrupuloso. Pagamos um preço caro por isso. Porque mesmo as pessoas que falam isso precisam ser empregadas por alguém que vai ser o patrão delas. E você é contratado para somar, para tornar essa empresa mais competitiva, porque acredita-se que o que você vai agregar para essa empresa vai torná-la melhor do que os concorrentes em função daquilo que você agrega para ela. Não se contrata uma pessoa apenas para cumprir uma função. E, infelizmente, por essa indisposição contra o empreendedor, contra quem arrisca muitas vezes o que demorou a vida toda para conquistar, acaba desenvolvendo uma mentalidade como se fosse ruim em empreender, ou como se houvesse algum mal em procurar gerar prosperidade. Vale a pena destacar que em fevereiro deste ano, antes da pandemia, 46% de todos os pequenos, os microempresários no Brasil fechavam o mês no vermelho. Isso quer dizer que aquilo que eles ganhavam não era suficiente para honrar os seus compromissos. Quase 90% deles tinham déficit fiscal, tinham dívida fiscal. Por quê? Por causa do altíssimo preço que é empreender. Para quem nunca empreendeu, eu acho que vale a pena você sentir na pele o que é empreender. Porque uma coisa é falar de comércio, uma outra coisa é sentir realmente o que é lutar todos os dias para manter o negócio aberto, funcionando, pagar os seus funcionários e muitas vezes não sobrar absolutamente nada para você. Imagina agora que você não pode nem mesmo abrir o seu comércio, não tem nenhum direito de lutar. Hoje cedo eu fui no banco e encontrei um empresário conhecido na cidade, dono de uma grande academia. É devastador conversar com alguém que não tem condições de atender ninguém. Ninguém. E está absolutamente sem rentabilidade nenhuma nos últimos 5 meses. Isso é indecente.
Aí você fala assim, mas tem que manter a distância social. Legal que tem que ter. E não pode segurar na mesma barra. Legal que não pode. Mas aonde que as pessoas se seguram quando elas estão em pé no ônibus? Tá, só para eu entender, quando alguém solta a barra do ônibus, imediatamente quando ele solta, vem alguém passar álcool em gel. É esse o procedimento? Antes de outra pessoa colocar a mão? Não, não é. No entanto, o procedimento para as academias é manter um distanciamento, é atender apenas 30% das pessoas, é permitir que essas pessoas possam utilizar, até porque faz bem, melhora a autoestima, tira dores do corpo, melhora uma infinidade de coisas. E imediatamente após usar a barra, tem o procedimento. E aonde não tem, em determinado momento, os transportes foram ainda mais impactados com a quantidade ainda maior de pessoas. O texto que eu quero ler, que é esse aqui, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, é para a gente primeiro se posicionar. Quem é o comerciante? Qual é a realidade desse ser que resolve colocar tudo para gerar emprego, para gerar renda, muitas vezes para mudar a realidade da sua família? Economia não é sobre produção e geração de riqueza. Economia é questão de sobrevivência, vida pulsante. É comida na mesa. É o suor da iniciativa privada que constrói essa nação. Empresários e trabalhadores juntos são a força produtiva do país. CNPJ é sinônimo de luta e de coragem, de gente valente que realiza, empreende e prospera. Empresários são os desbravadores da economia, base forte que criou e mantém o Estado. Vou repetir. Empresários são os desbravadores da economia, base forte que criou e mantém o Estado. Não foi o Estado que criou os empresários. Foram os empresários, foram os comerciantes, foram pequenos CNPJs. E apesar do texto dizer empreende e prospera, nós sabemos pelos dados do Sebrae que mais de 50% fecham nos 2 primeiros anos, principalmente por falta de fluxo de caixa e por competência na gestão. Não se prepararam, mas veio uma oportunidade e empreendem. E ele continua, protagonistas que se arriscam gerando empregos, renda e impostos. Audazes, que garantem a formação e a evolução das famílias. Agora, eles precisam de socorro. Eles precisam do seu apoio. Valorize os negócios, fique do lado dos empresários e participe desta luta. Chegou a hora do Estado retribuir com menos promessa e mais ação. A sociedade como conhecemos corre perigo. Só a reconstrução da economia é capaz de salvá-la. Ajude-nos a cobrar ações dos Estados. O momento é do Estado. O momento é de atitude e de união. Infelizmente, a ação do Estado não voltou-se para o enfrentamento da pandemia, buscando soluções, pelo menos o Estado de São Paulo, ou os estados, quando a nossa confederação foi quebrada e criou-se, infelizmente, o que nós conhecíamos foi quebrado, e ao invés de uma federação, ficamos com uma confederação, com estados autônomos. E a partir desse momento, a força de reação muito menor e uma disposição muito grande de gerar uma situação política. E os empresários, os comerciantes, os trabalhadores pagaram caro por isso. Então, eu acho que essas pessoas que criaram o Estado, que geram economia, que geram emprego, que trazem esperança, e que boa parte dessas pessoas, se vocês não sabem, boa parte dessas pessoas, Guilherme Afif Domingos fez uma pesquisa em 2017 que o resultado foi estarrecedor. Mais de 90% dos pequenos empresários não demitem ou não demitiam porque consideravam a empresa uma família. E quando você está passando um grande desafio, você não manda um membro da sua família para a rua porque tem pouca comida em casa. Eles continuavam indo no vermelho para manter essas pessoas empregadas. Então, eu acho que se a partir do momento que a gente eleva a frequência dessa discussão para se sensibilizar com esses que arcam de fato o preço de manter a economia, de manter o Estado, a sociedade como nós conhecemos, e como o texto bem diz, hoje corre perigo, a gente começa a perceber melhor de que lado a gente deve estar. Senhor Toninho Costa, por favor. Ok. Nós, desde o início, naquela primeira reunião que nós tivemos lá na prefeitura, com o nosso doutor Jaime, do Ministério Público, e que ele nos comunicou que ia fechar todo o comércio, deixando apenas os essenciais. Aqui um parente só,
o que o Jeremias falou aí, complementando, na hora que você fala em essencial, saúde não é essencial? E na hora que você vai na academia, você não está adquirindo saúde? Então, foi um erro absurdo fechar as academias, meu Deus do céu. Outro erro absurdo foi fechar as escolas. Isso foi provado que as crianças não transmitem, a maioria delas vão ser assintomáticas. E daí nós ficamos assistindo aí, ouvindo, né, dramáticas histórias de crianças que o pai ou a mãe tem que sair para trabalhar, porque ele tem que ganhar o pão de cada dia, tem que se virar, trabalhar em alguma coisa, e a criança fica sozinha em casa. Não seria melhor essa criança estar na escola, gente? Meu Deus do céu! Então, eu acho que isso aí foram 2 erros absurdos. Mas eu acho que não foi erro daqui, é o erro do nosso... O Supremo passou isso para o governador e o governador se imbuiu sem consultar ninguém. Isso aí deveria ser feito um estudo, uma consulta para se fazer, para ver. Ele simplesmente fechou todo mundo, meu Deus do céu. Teve cidade aqui no estado de São Paulo que não tinha nenhum caso. E estava fechado, o comércio fechado. Pode uma coisa dessa? Então, na hora que a gente vê aqui, olha, são 5 itens que definem qual é a fase que a cidade vai estar, né? O primeiro é a ocupação de leitos de UTI por Covid. Pinda está no amarelo, 68%. Leitos para Covid por 100 mil habitantes. Pinda está no verde, 15,6%. Variação de casos, 1,23%. Nós estamos no amarelo. Variações de internações, nós estamos no amarelo, 0,93%. Variação de óbitos, esse é o único que nós estamos no laranja. Então, de 5 itens, nós estamos com 4 ótimos e 1 no laranja. O governo do estado põe Pindamonhangaba, a média qual que é? Laranja. Meu Deus do céu, nós já devíamos estar lá na laranja há 1 mês atrás, no amarelo há 1 mês atrás. Agora era para nós estarmos entrando na fase verde. E nós estamos brigando ainda para entrar na fase amarela, né? Então, vamos ver agora com esse novo decreto, que foi no dia 27, agora na segunda-feira, que o Plano de São Paulo, para a retomada econômica e enfrentar o Covid-19, eles flexibilizaram mais os índices, então menos, as cidades vão ficar menos sujeitas a alterações. Então, o índice de ocupação de UTI, que antes era até 60%, né? Não podia ser... Se tivesse mais, já estava fora, agora não, pode chegar até 75%. Os indicadores de variação de óbitos, número de habitantes número de óbitos por 100 mil habitantes, também foi melhorado. Isso melhorou bem. Pega o último boletim de Pinda, nós estamos com 51 óbitos, 817 confirmados e 1.497 descartados, quer dizer, já estão curados. Então, nós estamos com ocupação de UTI 51%, 52% está no verde. Ocupação de enfermarias, 49%, está no verde. Somente o item que está 45%, que não é bom, esse aí, que é o de óbitos, né? Por 100 mil habitantes.
É isso aí que está com 45%. Letalidade. Mas os outros todos estão no verde, pô. Então, nós temos, no mínimo, a gente tem que ir para o amarelo. Eu estou acreditando, sinceramente, que o comitê de crise de Pindamonhangaba, nesse próximo decreto, vai colocar Pinda no amarelo. E depois, como está no plano lá, 28 dias depois, não é isso? Nós vamos entrar no verde. Então, se a gente conseguir isso, e eu acho que temos que todos nós aqui fazermos uma pressão para que isso ocorra, porque eu acho que não tem mais o que fazer, né? Então, Pinda fez, está com os números bons. Por que ser penalizado agora? E você viu, nós vimos aí várias cidades do estado de São Paulo todas brigando com esse critério de classificação aqui, que não dá para entender. Você tem um verde, 3 amarelos e 1 laranja, e a média da laranja, isso não existe, pô, em lugar nenhum. Não é mesmo? Então, por isso é que todos os prefeitos gritaram aí, Taubaté ia enfrentar, ia briga com o amarelo de qualquer jeito, aí voltou atrás, mas São José enfrentou, está abrindo, não é isso? Então, e Guará está abrindo. Então, Pinda, eu acho que tem que também, agora que esse plano, o governador passou essa decisão para o prefeito da cidade. Então, eu até conversei com o nosso prefeito, que é interino, o vice-prefeito, que está atualmente como prefeito da cidade, o Ricardo Piorino, e expliquei a ele, falei, Piorino, eu acho que agora é a hora. O governador passou isso para o prefeito. Depende de você agora. Não é isso? Então, nós vamos ver agora o que o comitê de crise vai fazer nesse próximo decreto. Fabrício. Bom, desde o dia 20 de março, quando a prefeitura decretou a pandemia aqui, né, estado de calamidade, nós, Gustavo, né, viemos sempre aqui pontuando que não houve uma contrapartida do município com o comércio, né, com o segmento, né, de Pindamonhangaba. Simplesmente fecha, segue o decreto, né? Passou-se muito tempo desse período, né, e foi só postergando, e as ações foram ficando para trás. Então, a pessoa do segmento de serviço, comércio, ela acabou sendo esquecida. Por quê? Como foi dito, precisa trabalhar o de manhã para sustentar a noite. É diferente para quem tem uma economia estável, né? Eu sou servidor público, eu fiquei em home office, mas eu tenho uma economia estável. E a pessoa autônoma que ficou lá atrás? Né? Ela pagou a conta foi jogada para o segmento do comércio, sem nenhuma contrapartida do município em atuar. Criou-se o Comitê de Enfrentamento ao Covid em abril, né, em março, não houve nenhum planejamento, uma estrutura, mapeando as ações, né, e simplesmente foi só entrando no recesso, ficando quietinho ali o comércio. Depois de muito tempo, houve uma manifestação de vocês, né? Aí houve um posicionamento no qual falou que estaria negociando com o governador a flexibilização por parte da reivindicação que foi feita. Tanto é que falou lá, estou em live com o governador, e não apresentou nenhuma ata, né, das tratativas. E isso caiu por terra porque o segmento é o mesmo. Mas eu entendo que uma vez que você decreta calamidade pública, lá desde março, qual que era a primeira intenção do nosso governante aqui, nosso prefeito? A ação é investir na estrutura para volta ao recesso, para poder tentar flexibilizar o ato, porque quando o comércio recuou, ele fosse atacar de novo, ou seja, abrir, qual seria a estrutura para adequar isso? Tanto é que houve
né, uma falta de capacitação, de orientação. Vimos agora o comércio flexibilizado, mas com aglomerações, não em lojas, que é o pior, aglomerações em filas, porque quando o comércio fechou, não houve contrapartida do município em atuar na conscientização do mercado municipal, dentro dos supermercados, filas de banco, você via aglomerações e não tinha orientações. Mas quem pagou a conta no final? Sempre é o segmento comércio e o serviço. E, analisando os dados, né, que a Pinda demonstra, fica claro que 51%, vocês estavam falando de captação de receita, 51% é o que representa o PIB de município de Pindamonhangaba, é o segmento de serviço, o comércio. O MEI é o que mais gera emprego aqui em Pinda. Estamos falando de 10 mil pessoas empregadas através do MEI. Em nenhum momento, o comitê é formado por 51 pessoas. Em nenhum momento houve um planejamento, uma diretriz do comitê. Não se falava em comitê até então. Recentemente que eles apareceram. E o que nós temos de contrapartida do nosso representante é que foi seguindo apenas o decreto do governador, como bem dito aqui. Mas quem decidiu isso? Foi o prefeito Bruno Covas com o governador, decidiu para o Vale inteiro, para o estado de São Paulo todo. Mas ninguém sentou lá junto na cadeira, nenhum prefeito, para negociar, discutir as ações. Porque a realidade de Pindamonhangaba não é a mesma realidade de São Paulo. Vamos pegar o segmento de serviço, prestação de serviço de barbeiro, o que sofreu também, fechou-se, né? Mas a realidade lá em São Paulo era a mesma que em Pinda, em época? Não. Aí eu pergunto para os senhores, o que mudou de estrutura de 20 de março até agora, de investimento, tanto do Estado como do município? Não mudou nada. Então, o que faltou foi a contrapartida de negociar o ato de dados reais de Pindamonhangaba com os cenários apresentados pelo governo, porque o governo, ao dimensionar as cidades, dimensionar e quantificar a cidade para colocá-la em fases laranja, vermelha, amarela, foi contrapartida do município. Dados foram coletados daqui. E por que nesse período já não questionou já os dados junto com o governo do Estado de São Paulo? Em 23 de abril, eu fiz uma previsão aqui. Eu falei que deveria ter sido criado um comitê de todos os prefeitos do Vale Paraíba. E, recentemente, criou-se um. Mas Pindamonhangaba ficou de fora novamente. Não sentou para discutir. Eu não estou entrando no mérito de prefeito estar com infectado, mas tem que ter um representante legal, uma cadeira lá para discutir esses atos. Então, ficou-se muito à deriva o nosso segmento comércio. Então, assim, tem dados, tem como flexibilizar, né? Tinha como trabalhar isso lá em 20 de março e não deixar a pessoa que passou necessidade. Ninguém lembrou do tio da pipoca, ninguém lembrou do tiozinho do cachorro-quente, ninguém lembrou de ninguém aqui, simplesmente fecha e segue aqui, porque se sair um decreto, a gente flexibiliza e vamos conforme o decreto do governador. E isso que ficou, a parte do nosso representante, é a contrapartida com o segmento que ficou fechado. Não tivemos respaldo. Como é que é participar da participação, Fabrício? Dando ênfase nisso. Eu acho que um dos critérios que Pinda não participou, como é que vai participar se não tem estatística, cara? Então, Túlio, desculpa. Entendeu? Não é? É complicado. Tem. Sabe por que tem? Em 2018, a prefeitura contratou a Gel Brasilis. O contrato é o 130/2018. Esse contrato, ele mapeou toda a Pindamonhangaba em faixas de segmentos, né? Então, lá o rendimento, o trabalho, eles estão lá entre assim, ó, para você ter uma ideia, o tipo de ocupação que temos hoje. Pindamonhangaba tem 65 mil empregados, 65,7 mil empregados aqui, sendo com carteira assinada 36 mil, 11 mil sem carteiras assinadas e 13 mil autônomos.
eles têm esses dados mapeados, quem são as pessoas que estão aqui no município trabalhando, quem são as pessoas que vai sofrer com a crise que foi decidido. O relatório ainda demonstrou que 9.000 pessoas são no segmento de serviços, 8.000 são das indústrias, e o comércio são 6.000 pessoas no comércio. Eles têm mapeado, né? Por que eu digo que eles têm mapeado? Porque uma vez que quando sai o boletim da prefeitura, sai lá quantificado quem está em isolamento domiciliar, quais são os casos que estão na UTI, esse mapeamento que não está sendo feito correto. Porque se você pegar 433 casos de isolamento domiciliar, quem são eles? Qual é a faixa etária dessa pessoa? Onde ele mora? Quantas famílias moram ali dentro? Né? Como que ele vai trabalhar? Ele é 5 pessoas, ele vai de ônibus, onde ele está? Qual a zona que ele fica na cidade? Então, faltou esses 51 estrategistas do comitê analisar os dados que eles mesmos estão apresentando. E aí sim você conseguiria quantificar as necessidades de estrutura, de dar a estrutura para o segmento de serviço, e não simplesmente fechar. Isso que é o revoltante aqui. Eu quero falar o seguinte. Todo mundo sabe que lá em fevereiro o governo federal declarou estado de emergência. Dia 3 ou 4 de fevereiro, se não me engano. Isso. E agora, do longo ao tempo aí, a gente está vendo um discurso na sociedade que o comércio é o vilão da história aqui em Pindamonhangaba, porque abriu o comércio e aumentou os casos de Covid-19 aqui. Então, há um discurso, eu acho que a grande maioria já ouviu aí, que as redes sociais, que as pessoas falam, abriu o comércio e por isso que aumentou os casos de Covid-19. Eu acho que é um discurso muito raso, muito preocupante, porque dá a entender que o comerciante é tudo genocida e quer matar todo mundo, né? Mas, na verdade, não. Eu acho que qualquer pessoa que, como o Jeremias e o Antônio Cosi e o Túlio falou, qualquer pessoa que se propõe a abrir um comércio, abrir sem empreender, é um desafio muito grande a pessoa ser empreendedor. Imagine você, do nada, recebe uma ordem e fala fecha, sem planejamento, sem nada. O governo fala simplesmente você vai fechar e hoje você não vai faturar e o camarada tem que fazer na ponta do lápis ali, que tem que pagar o salário do empregado, porque tem família, porque tem as contas para pagar e etc. Eu acho isso muito preocupante. E quando a prefeitura vem e ela monta um comitê de saúde, e dentro desse comitê existe lá o segmento focado em comércio, em indústria, e a gente não vê um planejamento claro junto aos comerciantes, porque não há um planejamento claro junto aos comerciantes. Não houve um planejamento, que nós que estamos aqui fora, não tem uma conversa, não tem nada, simplesmente o governo do estado chega e fala, passa a régua, todo mundo é igual. Cada município, a gente sabe, é diferente um do outro. Eu fiz um estudo, uma publicação, por exemplo, cada município tem sua densidade demográfica. A densidade demográfica é o que determina o número de pessoas que ocupam por 1 quilômetro quadrado. Em São Paulo, por exemplo, tem 8.000 pessoas por quilômetro quadrado. Em Pindamonhangaba, eu tenho 230 pessoas por quilômetro quadrado. O que isso interfere? Na aglomeração, no distanciamento social, né? Como o Fabrício falou, e o Antônio Cosi falou, e o Túlio sabe muito disso. Qual que é a diferença de eu fazer um controle de entrada e saída dentro do mercado municipal? Dentro de uma loja, por exemplo, Antônio Cosi, da Caidu ou da sua loja. O que é mais fácil? Eu fazer um controle dentro da Caedu, de entrada e saída com higienização, ou lá no mercado municipal que está tudo aberto, reganhado, para todo mundo entrar e sair, pegar fruta sem álcool em gel, sem nada. Né? Então, tem uns critérios muito estranhos. O que é mais fácil para o Jeremias aí, que vende imóveis, né? Ele fazer um atendimento meio que personalizado, que geralmente é individual, ele vai visitar uma casa, né? Por que ele não pode ir com uma máscara, né? Ir lá fazer a visita na casa para a pessoa ou receber a pessoa dentro do estabelecimento
junto com o corredor dele lá, com distanciamento social, número de pessoas poucas. Qual que é a diferença disso? E o que é mais grave, que eu vejo, é que durante esse tempo, lógico, os índices de contaminação do Covid, a cada semana em Pinda vem crescendo, isso os números não mentem, né? Você pega essa semana que passou, a penúltima, o número de contágio foi maior, né? Mas existe o Jeremias e o Toninho Cos, ou o Túlio deve saber, que existe um estudo americano que fala que as pessoas se contagiam mais em casa do que fora de casa. Exatamente. Ou seja, se eu tenho uma pessoa dentro de casa contaminada, e se eu não tenho controle daquele ambiente, as outras pessoas vão se contaminar. Isso aqui é uma coisa simples de se pensar. Recentemente, a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, ela tem alguns funcionários públicos que vêm com contágio de Covid-19 dentro de um PSF, de uma área de saúde. O que a Prefeitura faz? Ela dispensa os funcionários e elas faz a detização, a desinfectação, a humanização dentro desse PSF lá para eliminar o vírus. Então, vai uma equipe lá e passa os produtos que tem que passar e faz a limpeza dentro do estabelecimento. Higienização local para que o estabelecimento volte a funcionar. Pindamonhangaba tem 460 pessoas em domicílio com Covid-19. Eu pergunto para o Túlio, para o Jeremias, para o Antônio Costa. Quando essa pessoa é curada, a casa da pessoa vai receber a higienização adequada pela prefeitura contra o Covid-19? A família vai entrar uma equipe da prefeitura, vai fazer a higienização da casa contra o Covid-19? Por que eu tenho um critério diferenciado numa área de saúde que foi infectada por Covid-19 e não numa casa com 460 pessoas infectadas? Por que o empresário que ele tem ciência, né, da higienização e tem condições que muitos se propõem, né, que nem todos têm, mas muitos se propõem de fazer o controle de acesso, por que o empresário é banalizado, é taxado como um monstro da história? Eu não consigo entender nessa altura do campeonato. Eu acho que falta conversa. E essa conversa, como o Toninho Costa tem na mão aí, ele apresentou alguns números que a gente não tem informação, né? Que Pindamonhangaba preenche 4 quesitos favoráveis para a reabertura, só o de letalidade que não preenche. Só que de letalidade está atrelado ao número de contágio de pessoas. Quanto mais pessoas contagiar, menos pessoas mortas, vai dar um número baixo de letalidade. Só que isso não é motivo, do meu ponto de vista, para se ser tão rígido com alguns estabelecimentos comerciais em Pindamonhangaba. Eu acho que falta conversa, falta planejamento, falta um comandante para levar Pindamonhangaba para brigar, para levar Pindamonhangaba a conversa junto com o governador. Não podemos ficar de fora de grupos de prefeitos de nossa cidade, né, debatendo a região do Covid-19, porque lá no mapa São Paulo, o Toninho Cláudio sabe, está lá a região de Taubaté, não está a região de Pindamonhangaba. Então eu entendo, não adianta só Pindamonhangaba estar ilhada, né, o governador vai falar, Pindamonhangaba não ajuda no contexto geral. Aí eu falo, aonde está o nosso representante para ir brigar lá? Então eu queria começar com o Jeremias Rodrigues aqui, depois o Antônio Cosi, e por último depois o Túlio, depois o Fabrício. Vamos lá, Jeremias. Obrigado, Gustavo. Fazendo uma reflexão aqui. O que aconteceu com o som aí? Jeremias, acho que você tirou o áudio. Vê o áudio. Jeremias, não estamos te ouvindo. E agora? Vamos fazer o seguinte, agora melhorou. Nada? Agora. Pronto. Vai, eu volto daqui a pouquinho. Vou reiniciar. Fabrício. Seu Toninho Costa. Só aproveitando aqui, eu posso dar uma... não tem cabimento você falar, alguém falar isso aí, que é por causa
do comércio que está havendo o aumento do Covid. Isso é uma barbaridade, a pessoa falar isso. Meu Deus do céu. Ontem eu fui comprar ali numa lojinha ali perto da estação, uma lojinha pequena. Ele estava assim, fechado, deixando só... Podia entrar uma pessoa. Ele tinha máscara para se alguém chegasse, mas está todo mundo de máscara. Se alguém chegasse, tinha uma máscara. Tinha vários tubos de álcool em gel. Ele higienizava até a maquininha também antes da gente usar. Meu Deus do céu, e vem dizer que o comércio está fazendo. Na hora que você vai ver lá nos bancos, juntamento nos bancos, você pega nos supermercados, supermercado, a pessoa pega, quantas pessoas pegam aquele produto ali e tem a higienização do produto? Não tem, e todo mundo entrando em seguida. E agora vem dizer que o comércio, a gente seguindo todos os protocolos, meu Deus do céu. E uma prova de que não é que nós estamos aí, aquilo que eu falei aqui, que com 52% de ocupação estamos no verde, com 49% de ocupação na enfermaria nós estamos no verde, e só estamos no laranja em 45% no isolamento. Então, quer dizer, se o isolamento tivesse fazendo efeito, nós não estaríamos no verde aqui na ocupação de UTI, né, dessas coisas aqui. Não é isso? Então, é uma balela dizer que é o comércio, pelo amor de Deus. Vai? E eu estava no início aqui, eu estava dizendo que naquela primeira reunião com o Dr. Jaime, o nosso do Ministério Público, e quando ele falou que ia fechar o comércio aqui, eu falei, mas, doutor Jaime, o senhor vai arrebentar com os pequenos. Ele falou, não, mas é dívida, nós só temos que preocupar com... E hoje a gente vê que foi errado aquele fechamento imediato, né? Onde dá o maior índice de gripes todo ano, a gente sabe que é no inverno, pô. Então, seria agora, em junho, julho, que era para ter sido feito o isolamento. E naquele primeiro caso, quem teria estar isolado são as pessoas doentes. Essas, sim, teriam que estar isoladas por decreto. Agora, não penalizar todo mundo. Eu até fiz chegar ao Dr. Jaime um vídeo, eu acho que vocês devem ter visto esse vídeo aí, de um barbeiro, né? Que ele estava lá, coitado, depois de 2 meses fechado, ele não aguentou mais, ele começou a atender, e com todos os cuidados possíveis, chegou lá a fiscalização e a polícia para fechar. Ele falou assim, olha, se vocês quiserem me prender, me prendam, mas eu vou continuar trabalhando, porque aqui, ó, eu tenho álcool em gel aqui, eu tenho máscara, eu tenho meus equipamentos, são todos higienizados em álcool em gel, com todo o cuidado, eu estou com máscara. Agora, eu estou com uma filha ali de 3 meses. E quem é que eu, depois de 2 meses fechado, eu não posso ficar mais fechado. Então, eu vou continuar trabalhando, porque eu tenho que dar comida para minha filha. E se vocês quiserem me prender, pode me prender. E eu fiz chegar esse vídeo ao Dr. Jaime. Eu tenho a impressão que, depois disso aí, ele deve, não é possível não ter se sensibilizado com isso aí. Tá vendo? É isso aí. Jeremias. Vamos lá. Agora tá bom o áudio, né? Tá bom. Tá chegando agora tá ouvindo. Ah, que bom, que bom, que bom. Vamos lá. Eu acho que nós temos uma somatória de insensatez desde o início e é preocupante, né? Eu acho que até chega a nos incomodar bastante ver como pessoas que se prepararam para um cargo público perder completamente a lógica. Várias das ações simplesmente não tiveram o mínimo de lógica. Uma das ações mais recentes que mostra como essas estratégias não são baseadas em lógica, qual é a grande vantagem da lógica? A lógica te dá clareza. Ela te traz clareza porque você pressupõe que as ações que estão sendo tomadas estão sendo baseadas dentro de um planejamento. Se eu quero proporcionar o afastamento para evitar o contato, qualquer pessoa medianamente inteligente, não precisa ser muito, não, medianamente inteligente,
qualquer garoto, qualquer adolescente, eu diria até qualquer criança, se ela pegar uma pilha de bolas de gude sobre uma mesa e falar, olha, você vai colocar essas pilhas aqui sobre 50 centímetros. Ele vai ter uma pilha grande, ele vai ter trabalho. Se a pessoa aumenta a quantidade de bola de gude e fala, agora coloca em 20 centímetros, ele vai falar, eu vou ter que amontoar. É tão hilário, é tão idiota, é tão infantil. Se eu quero afastar as pessoas, como que eu reduzo o tempo de abertura do comércio? Se eu quero afastar as pessoas, quem foi a mente brilhante que em algum momento acreditou que se os shoppings ficassem abertos não 6, mas apenas 4 horas, as pessoas não entrariam em contato? Quem foi a mente brilhante que acreditou que se a gente reduzisse de 8 para 6 para 4 horas, as pessoas não iriam se aglomerar em filas? De onde saiu essa mente tão brilhante? E quais foram os outros seres brilhantes que entraram nessa onda e disseminaram isso, subestimando a inteligência de toda uma população? Foram tantos fatos sequenciais e insanos que é realmente surpreendente e preocupante o nosso futuro se continuarmos dependendo de pessoas que, quando tiveram a oportunidade de decidir, ou não enfrentaram. E eu vi alguém aqui perguntando o que vocês acham da posição do prefeito Felício Ramute, lá de São José dos Campos. Ele teve a ação que nós esperávamos de muitos gestores. Eu tive a oportunidade de falar com o próprio prefeito de Pinda, Israel. Tenho o prazer de treinar com ele quando academias existiam, quando as academias eram abertas. E eu disse, amigo, como médico, você tem a legitimidade. Como médico, você tem a autoridade de quebrar esse padrão de comportamento totalmente dominado pelo medo que está vindo e mostrar que existem alternativas, que existem outras possibilidades. E você legitimaria o seu discurso pela autoridade de ser médico. Vejam que o Felício, mesmo não sendo, conseguiu compor uma mesa de notáveis e apresentar alternativas para que o comércio de São José reabrisse em 27 de abril. E você percebe que não tem lógica e que quando o comércio abriu, os números eram muito piores do que poderiam ter sido em 27 de abril, e todos com dados mensurados, como o Gustavo disse há pouco, com os comerciantes tendo protocolos para exercer e para verificar se as ações estavam sendo cumpridas. Você subestima a inteligência de todos os comerciantes, que são os principais interessados em manter o comércio aberto, acreditando que eles não seriam capazes de respeitar esse protocolo. Mas todas as vezes que eu vou no supermercado, em qualquer supermercado em Pinda, eu faço questão de religiosamente perguntar para o caixa. De curiosidade, alguém já foi contaminado aqui? Algum funcionário foi afastado porque foi contaminado? Até a semana passada, que foi a última vez que eu fui no supermercado, nenhuma pessoa. Olha a quantidade de pessoas que frequentam os supermercados desde o primeiro dia. Olha o contato que essas pessoas têm. Nenhuma. E por que numa imobiliária seria? Por que no escritório de advocacia seria? Por que numa academia e tantos outros lugares seriam? Gente, é preocupante. E olha, 2 semanas depois da quarentena, 2 semanas, eu recebi um contato de uma pessoa pelo Messenger falando, Jeremias, eu fico muito constrangido em vir falar com você, mas eu estou procurando alguns amigos especiais, amigos próximos, pedindo uma ajuda financeira, porque eu não tenho reserva financeira nenhuma e não tenho mais o que colocar em casa. Gente, 2 semanas. Agora há pouco o Fabrício falou de um número estarrecedor em Pinda. São 9 mil ou 13 mil autônomos, Fabrício? Quase 10 mil meios. Desculpa, são 9 mil. Gente, autônomos. Você tem ideia do que são 9 mil chefes de família, quer seja homem, quer seja mulher, chegar em casa, sabe trabalhar? Correção, 13.200 autônomos. Sabe? Esses dados, olha, eu fiquei impressionado em Pinda. Você tem dor maior do que o seu filho pedir o que comer e você tem um talento, você tem uma habilidade e você é privado de fazer isso e é obrigado a passar fome e privação em casa por ações insensatas e insanas que não estão validadas na própria ciência, porque quando se apresenta uma pesquisa dizendo que o caminho era esse, aparecem novas pesquisas mostrando que o caminho era outro. E aí nós temos um momento que passou
e, infelizmente, algumas lideranças tornaram-se menores. Porque uma das características marcantes de um líder é a ação firme no momento certo, mesmo que tenha que ir para o enfrentamento. Qual o problema? Quem não tem a capacidade de ir para o enfrentamento ter coragem, não né? pode assumir posições de liderança. Simples assim. Você ia falar uma coisa legal. Túlio! Toninho, você ia falar. Concordo em gênero, número, grau. Faltou muita atitude. Infelizmente, nós temos uma rede aí de 11 vereadores. Senão não tem como deixar de falar. Qual deles teve coragem de bater de frente, formar reunião com o comitê? É através deles que teriam possibilidade. Nenhum teve coragem de fazer algo. Precisou passar 4, 5 meses para eles fazerem alguma coisa. Depois de casos e mais casos aumentando. Aglomeração. Cada atitude do comércio piorava a aglomeração. Piora a aglomeração. É como você disse, Jeremias, é muito insano as atitudes deles. São insanos, não tem cabimento. A gente vê uma cidade com 11 vereadores, com prefeito, com comitê, com coisa, e ninguém ter coragem de sentar a bunda e falar a verdade. Fazer o que é certo. Pô, é simples, 1 mais 1 é tanto, dá 2. Vamos dividir, vamos fazer estatística. Não tem uma estatística. Muito fraca a estatística. Sabe? Compraram um teste. Gastaram 3 mil e poucos testes. Não utilizaram. Estão utilizando em quê? Com teste, você tem controle, você tem estatística, saber onde que está acontecendo a contaminação, os bairros que Pinda tem a possibilidade de estar contaminados, qual a atitude que vai ter que ser tomada? Vamos aumentar a quantidade de transporte, diminui a quantidade de transporte. Coitado, funcionário aqui tem 3 horários de ônibus para ir embora no meu consultório. Chega às 5 horas da manhã, tem que ir embora às 9. Porque tem 3 horários de ônibus para Moreira. Quantidade de gente que aglomera. Não tem cabimento mais a gente tá aceitando essas coisas. O comércio de Pinda está dando exemplo, está sendo respeitoso. Todo mundo organizado, todos se organizando, todo mundo respeitando, dando álcool em gel, máscara, respeitando o limite de coisa. O que é mais triste de tudo, o primeiro decreto já havia isso, com distanciamento, e não foi cumprido em momento nenhum. É muita insanidade para os vereadores, para a atitude dos prefeitos. Faltou muito culhão e atitude mesmo, de tomar a frente e resolver. Quando você diz tomar a frente, amigo, só fechando esse raciocínio, falando... Tomar a frente com coragem, de atitude de querer resolver. Eu acompanhei muito de perto a questão de São José dos Campos, até por fazer parte do Conselho do Desenvolve Vale. É um grupo de 25 empresários, tem alguns dos maiores empresários do Vale do Paraíba, desde o Oscar Constantino, dono da Oscar Calçados, Cristiano Terra Simão, o Wagner, dono de shoppings, de Century, de um monte de coisas grandes, o Cláudio Jordani, da Band. São pessoas que têm uma rede de relacionamento muito boa e têm uma capacidade rápida de mobilizar alguns políticos também, até pelo poder econômico de alguns desses integrantes têm. E é centrado, principalmente, eu diria que 80% lá de São José dos Campos. De Pinda tem eu, Taubaté tem 2, tem o Wagninho da Teplan e tem o Vincenzo Gaudioso. Então, nós acompanhamos muito de perto e colocamos o prefeito de São José numa conferência como essa. E na conferência com ele, nós apresentamos alternativas. Nós também questionamos, também provocamos e pedimos para que ele, naquele momento, tentasse intervir na mentalidade do governador do estado para que o governador passasse a pensar de forma diferente. E ele assumiu o compromisso do enfrentamento, falou do estudo que estava sendo feito, cumpriu o que tinha falado, se manifestou de maneira muito contundente quando a juíza Laís Camila, infelizmente,
por uma série de fatores, já deveria ter se declarado incapaz de julgar aquele decreto do prefeito, e ele não se, ele não se acovardou. Ele trouxe à tona, inclusive, ações que mostravam que a juíza deveria ter se declarada incapaz de julgar. Ou seja, ele enfrentou. O que nós queremos no momento em que as nossas vidas, em que a economia, em que o nosso futuro é ameaçado, em que a gente vê as pessoas implorando por ajuda, comerciantes, nós participamos, eu, Túlio, Toninho Cosi, participamos de um grupo de comerciantes da cidade, e como dói o coração quando vê alguém dizer, não dá mais, chega, para mim deu. Estou fechando. E aí ele vende por uma fração aquilo que às vezes ele demorou a vida toda para conquistar, para tentar salvar alguma coisa. Mas é constrangedor, porque ele vai voltar a fazer o quê depois? Só que quando uma pessoa encerra um CNPJ, não é como alguém que apaga a luz e a vida segue. Tem um monte de passivo. Esses dias eu encontrei uma moça que abriu uma loja no centro de Pinda, em frente à Igreja Matriz, e ela veio trabalhar comigo de corretora. Eu falei, como foi a experiência de ser comerciante? Ela falou, foi ótimo, eu fiquei um ano aberto. Eu falei, um ano? Quanto você investiu? Ela falou, 100 mil reais. Eu falei, de curiosidade, quanto tempo você demorou para acumular esses 100 mil? Ela falou, quase 4 anos. Ficou alguma dívida? Ela ficou assim, hoje eu devo 200 mil. Qual é a sua perspectiva para pagar isso? Ela falou, eu acho que mais uns 4 anos eu pago. 4 anos acumulando, 1 ano trabalhando, mais 4 anos para depois de 9 anos ela voltar no estado que ela estava quando começou. Só que quando ela começou, pelo menos ela tinha 200 mil. Agora ela não tem nada. Essa é a realidade da esmagadora maioria dos comerciantes. E quando ela faliu e fechou, não tinha pandemia. E agora, com a pandemia, quanto passivo vai ficar? Quanto comerciante vai ter que vender terreno, casa e patrimônio para voltar ao zero? Por quê? Será que não tinha gente aí, né, Jeremias? E muita gente aí dizendo que o comerciante só pensa, os empresários só pensam em dinheiro. Eles precisavam ficar pelo menos 1 ano como empresário para eles sentirem o que é ser responsável por aquelas famílias que vão levar sustento em casa e você é responsável por eles. É isso? E na hora que acontece isso. O que é triste é a gente saber que, quando você vê na Suíça, a Suíça não fez lockdown. E 82% das pessoas que foram infectadas na Suíça foram infectadas em casa. Olha, meu Deus do céu. E 18% trabalhando. Oh, meu Deus do céu, será que isso aí que foi feito aqui no Brasil está certo? Não, é lógico que está errado, meu Deus do céu. O pior é isso, o que é triste é como o Jeremias falou, a gente vê aí quantos empresários fechando, às vezes um sonho da vida toda dele ali, ele construiu e agora foi tudo por água abaixo, né? E pior é isso, é que não adianta, mesmo com essa ajuda do governo e tudo mais, não adianta, porque com 4 horas para você vender, como é que você vai vender com 4 horas, meu Deus do céu? E depois... Você vê que absurdo que é para evitar aglomeração, reduzir o horário. Quer dizer, meu Deus do céu, isso é brincadeira, né? Os supermercados e os bancos que têm aglomeração, mas estão com todos os protocolos, seguindo o protocolo, e o pessoal vem dizer que é o empresário, o comerciante é que está aumentando o número de contaminação. Meu Deus, sendo que Pindamonhangaba está com um número excelente. E nós temos que... Não é possível. Tem que enxergar que isso aí tem que mudar, né? Na verdade... Nós estamos indo para o 5º mês, gente. Exato. 5º mês de isolamento. Não é possível. Ninguém aguenta isso. Mas Antônio Cosi, o problema não partiu do governador, né? O problema partiu do prefeito e não discutir as ações com o governador. Para o governo do estado, tanto faz como fez. Foi decidido lá com o prefeito Bruno Covas, né, com dados que o próprio município forneceu para ele. Isso que é o problema. Né? Então, assim, o Pinda está seguindo um decreto.
né? Mas não houve uma contrapartida de argumentar dados do decreto. Falar, olha, as cidades devem ter exceções, porque o STF deu autonomia, tanto para um como para o outro decidir. Aí, quando se remeteu ao Ministério Público, o Ministério Público vai seguir o que está na lei. Mas cabe o nosso executivo, né, nosso gestor, negociar os atos. O problema que eu vejo quem está sem pagar na conta é o comércio, que eu fico pé da vida com isso, né? Mas vamos lá, foi inaugurada aqui recentemente uma praça de skate, né? Aqui perto do bairro do Mombaça aqui. Depois de 2 meses que veio a conscientização da prefeitura para falar que não é para usar, mas deixou aglomerar. Você via em praças, não tinha até então isolamento. O que faltou foi a política de conscientização in loco. Não é fazer que foi gasto aí 200 mil, 63 mil reais, 80 mil reais em camisetas de campanha. Tá lá. Foram gastos aí, por quê? Decretou calamidade pública, começou a farra fiscal aqui dentro. Né? Dispensa de licitação. Muitas delas duvidosas. Mas foi feito direcionamentos errados. Você tem lá, não foi um discurso aqui em Pina que tinha um hospital de campanha de referência do Vale? Mentira! Tanto é que quando precisou se tratar, certas pessoas foram para fora. Entende? Então, assim, o que faltou foi política de conscientização. Não é simplesmente você consegue conter o seu lado interno, o lado externo que não está sendo contido. Porque isso é contrapartida do município orientar, conscientizar, fazer uma política agressiva, estratégica. Porque as pessoas que são mais no cenário de contaminação é a melhor idade, a terceira idade. Mas você vê senhores andando na rua, sem uma conscientização, aglomerando em frente ao mercado municipal, porque eles vivem nisso, eles têm que estar, é isso que eles conseguem fazer, porque tem senhores que vestem uma roupa social para ficar 6 horas da manhã em frente à praça, eles não têm o que fazer, então, assim, tem que fazer essa conscientização. Mas o que faltou realmente foi isso, uma política agressiva de conscientização no povo. Já que é para investir, investe correto. Não simplesmente lockdown para todo mundo e eu sigo o decreto do governador. Se ele flexibilizar, eu sigo. Porque é muito conveniente para ele. Né? Não negociar Fabrício, isso com os demais. Oi. Fabrício, só eu discordo um pouco. Eu acho que não é culpa só do prefeito. Eu acho que faltou um pouco de agressividade, como o Ramute, né? Que o Ramute ele pegou e brigou. Mas depende muito de ter um... Primeiro, o nosso governador é lamentável, né? Foi ele é o principal responsável por tudo. Com essa briga infeliz dele com o governo federal, e nós estamos pagando o pato aqui. Agora, não pode. O governador coloca um negócio desse aí. Agora, tem uma juíza lá, por exemplo, você pega Atibaia. Atibaia tem uma juíza lá que peitou e falou, não, nós vamos abrir. Tá 2 meses, Atibaia está aberto total e não teve problema nenhum. Toninho, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando vocês foram na porta da prefeitura, o que foram falado para vocês? Que não estariam negociações com o governador? Lá, é isso que eu estou dizendo, que faltou agressividade, porque daí nós tivemos, o Sincomércio teve que entrar com uma ação, junto com a CIP e mais 3 entidades, que nós entramos, que daí a prefeitura correu e entrou também. Entendeu? Exato, mas não, o que foi falado para vocês? Que estava em negociação, não estava? Não, primeiro ele fugiu, né? Sim. Só depois, na segunda vez que nos atenderam. Isso, na segunda vez. O que foi falado na segunda vez? Que estaria em negociação, que estou em lives com o governador para negociar a flexibilização. Foi isso que a nota que saiu.
Aí eu questionei, então me apresente a ata que ele está negociando. Estou até hoje esperando essa ata que ele negociou. Então, quando eu falo que a culpa é do nosso representante entender os dados internos do município, porque ele tem como brigar pelo nosso segmento, porque ele é o detentor de dados, ele pode argumentar, não sou eu, não é você, é o nosso representante legal, não é isso? Então, faltou essa atratividade, essa agressividade. A força maior é dele. Isso, entendeu? Só uma colocação aqui, usando muito o que o Jeremias falou aí, né? Um argumento muito interessante. Me dói muito na alma quando eu olho no mapinha lá do estado de São Paulo. Eu nem assisto mais boletim do governador no meio da tarde. Eu vejo São Paulo amarelo e Santos amarelo. Isso me dói. E Vale do Paraíba em laranja, né? Isso me dói. São Paulo amarelo. São Paulo, cidade. Minha filha mora em São Paulo. Minha filha mora na zona leste de São Paulo. São Paulo amarelo. Estou preocupado com ela. Só vou visitar ela quando sair a vacina. Dói no coração. Mas São Paulo amarelo. E eu olho para Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, São Paulo tem uma Pindamonhangaba infectada. São Paulo tem uma Pindamonhangaba infectada e está amarelo. Aí quando eu vejo o Jeremias falando que malhava com o prefeito, né, e usou um argumento muito sucinto dele, falou que o prefeito ele tem legitimidade, ele é médico. Então, o nosso prefeito, além de ser prefeito, é médico, ele que deveria estar encabeçando o Vale do Paraíba na frente para a abertura do comércio, porque ele tem argumento, ele tem o comércio a favor. E quando eu vejo o prefeito de uma outra cidade, que é o Ramute, lá, né, lutando com argumentos, enfrentando a justiça, colocando na caneta dele a prêmio, aí eu falo para você, vai muito como o Jeremias falou, postura, né? Quem nasceu para ser líder vai ser líder e tem postura para isso. Quando é para ser rígido, o cara é rígido. Quando não é, o cara não é. Então, eu acho que é muito amadorismo em Pindamonhangaba. Quando a gente entra no estado de calamidade pública, não sei se vocês, na minha interpretação é a seguinte, quando a gente entra no estado de calamidade pública, uma pessoa não pode decidir o que fazer, porque envolve várias pessoas. Nós estamos em estado de calamidade coletiva, todo mundo sofre, né? Tanto o segmento do comércio, tanto a área da saúde, quanto a área hoteleira, quanto o turismo, quanto as escolas, e todo mundo se envolve, todo mundo tem que ser ouvido. O que parece que não há vontade de se querer, parece que não há vontade de querer ser ouvido, só há vontade de abertura de porta para ouvir quando as pessoas vão para a rua, quando faz a manifestação, aí se há uma vontade de se querer ouvir. Eu quero abrir um parênteses, dois parênteses, aliás. Como o Jeremias falou que está na Taubaté, essa semana, ontem, ou antes de ontem, uma frase muito feliz do prefeito de lá, Ortiz, falou que jargão, né? Jargão pronto, frase pronta, para comover coisa de político. CPF, CNPJ, a gente abre de novo, e CPF não tem como salvar. Eu acho um absurdo ele falar isso, esse jargão populista, só para comover as pessoas, para não sustentar o que ele falou. Quem quiser ouvir, está no discurso dele lá, está na página dele, né, o prefeito Ortiz. Me doeu no coração ele eu falar esse jargão para comover as pessoas. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que são comerciantes, usando como, por exemplo, o segmento dos shoppings, né? Os shoppings foram lá, um segmento forte, foram lá e bateram de frente com o governador, shopping, né? E conseguiram a reabertura dos shoppings, acho que em todo o estado de São Paulo, seguindo alguns protocolos que o próprio shopping montava. Então, se a gente vê propaganda na televisão, entendeu? Então, a gente vê alguns shoppings já fazendo esse protocolo de atendimento. Para mim, Jeremias e tudo que estão... A área de alimentação, só que... Só para mim entender o seguinte, aqui em Pinda, vocês contra o comerciante se juntaram e conseguiram montar algum tipo de protocolo uniforme, tipo assim, ó, lojas no segmento vestuário,
vamos dizer assim, imobiliárias têm esse protocolo e montar um documento só e mostraram para o prefeito, ou vocês não conseguiram fazer um tipo de documento parecido isso, mostrando que vocês têm condições seguindo os protocolos? Quando nós tivemos o segundo movimento, a segunda ida nossa com os empresários todos, nós fomos lá falar com o prefeito, eu levei para ele um plano de reabertura, com todos os protocolos, com tudo, porque eu sabia que não tinha, a prefeitura não tinha, eu levei pronto para ele, pô. Estava lá pronto. Então, os empresários estavam, sim, preparados, e nós oferecemos ajuda à prefeitura. Entendeu? Nós estávamos lá e o que precisasse, e eu tinha, inclusive, o apoio da Federação do Comércio também, que nos dando todo o apoio aqui que precisasse. E então foi apresentado e não foi usado, simplesmente não foi usado. Toninho, você sabe que tem o decreto de enfrentamento ao Covid, tem lá o item 4 do decreto, é o desenvolvimento econômico e social. Tem 5 pessoas nomeadas para tratar desse seu assunto. Sabia disso? E simplesmente... Você sabe o nome desses 5? Eu não sei. E fizeram alguma coisa? Não? Cláudia Maria Vieira Domingues, é a que é a presidente. Gisele... que ela é? Não sei. O que ela é? Gleisiele Conceição de Souza, Marcelo Ribeiro Maticelli, Márcia Alves da Costa, Marcela Najara Lousada da Mata e Luciana de Oliveira Ferreira. Esses são... Mas você sabe se são comerciantes, são o quê? Não sei, só está no decreto os nomes. Olha, então, aí que é o problema, né? O problema é assim, cadê a negociação? Você tem uma parte que é o município, que são nomeados em decreto para o enfrentamento do Covid, né, o comitê, mas não tem a contrapartida, a negociação da parte interessada. É isso que é o problema. Aí quando vai um representante apresentar uma proposta e já vem com a proposta feita, o que simplesmente faz? Nega, segue o decreto, inadmissível. Por isso que eu fico revoltado com as situações do nosso representante. Faltou técnica, né? Colocar gente técnica para resolver as coisas. Exato. A técnica, nossa, eu acho um absurdo a nossa técnica aqui, que é utilizada em termos de colocação de cargos, sem ter pessoas técnicas capacitados para poder fazer a logística de comitê. E faltou a atuação dos vereadores, né? Deveriam ser ouvidas, né? Exato. Faltou a contrapartida do legislativo, que é o representante da população eleito para isso, entrar de frente a esse comitê. Não tem um representante da Casa Legislativa atuando nesse comitê. Isso interesse. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós não vimos nenhum, como eu não sei quem foi que falou aí, mas nós não vimos nenhum vereador lutando, brigando e entrando na frente lá, botando a cara para tomar tapa lá. Isso é verdade. É verdade, não tem. Realmente isso aí faltou. Eu acho mais o seguinte, não sei, é uma opinião muito... Outra opinião você vê Campo do Jordão, né? Estamos aí, Campo do Jordão, ela vive do turismo e do festival de inverno. Você imagina como está a cidade de Campo do Jordão nesse período. E agora saiu um decreto do prefeito lá, está aberto, mas agora nesse final de semana eles vão fazer lockdown, não vai abrir nada. E você vê algum questionamento, eu não vejo, desculpa, dos comerciantes lá, bravamente assim, eu não vejo, sabe por quê? Porque eles entendem, estão entendendo. O problema não é fechar, é como fechar. Quando você tem uma contraproposta, uma conversa dos comerciantes, sendo transparente, um planejamento,
claro, onde todo mundo trabalha em conjunto para o bem comum, as coisas ficam mais leves para todo mundo. Quando só há uma vontade só, e não é escutada as outras partes, fica mais pesado e fica mais difícil de se trabalhar e muitas pessoas sofrem. Então, eu acho que não é só a questão de manter no CNPJ também é salvar vidas. Porque eu já vi empresário perder tudo e meter uma bala na cabeça. Entendeu? Eu já escutei histórias disso. Isso aí ninguém está levantando, né? Ninguém gasta a vida. Quantos já fizeram isso, né? Quantas pessoas morreram de infarto, né? E por causa desse problema de fechamento de empresas e tudo mais. Agora, isso aí ninguém computa. Né? Agora, vamos falar do também que você falou aí, Campos Jordão, olha que absurdo, só estão fechando agora, é porque houve uma grita tremenda, porque o Dória tem interesse lá em Campos Jordão, ele estava liberando tudo em Campos Jordão. Vocês sabiam que ia ter agora, em julho, ia ter festival de inverno lá em Campos Jordão? Olha que absurdo. Daí foi uma grita tão grande que daí eles resolveram mudar o festival para outubro ou novembro e agora estão fechando lá. Mas é só porque houve uma grita tremenda. Mas olha para você ver que como não há critério, não há nada. E outra coisa que seria importante estar ressaltando, São Paulo já está funcionando há um mês, né? Os restaurantes abertos, você podendo comer. E um dado muito importante, que cai por terra que o lockdown não adiantou, a transmissibilidade de São Paulo reduziu absurdamente. Isso já foi comprovado. Foi feita matéria na época, na Veja, foi assunto no Pingo nos Is. Ontem o Augusto Nunes falou isso de novo, que a reabertura foi a melhor coisa que aconteceu, porque foi insano o lockdown. Insano o lockdown. Cada vez comprova mais que a abertura vertical está sendo um sucesso, a transmissibilidade está diminuindo e está dando certo. Agora eu quero ver quem vai ser responsável por essa quantidade de empregos perdidos, empresas fechadas, não é isso? Na hora que eles verificarem que isso aí foi um erro tremendo, e não deveria ter sido feito dessa maneira. Quem é que Espero que juridicamente a gente possa processar os nossos governadores, os nossos prefeitos, pela essa irresponsabilidade. Amigo, só fazendo uma fala, Gustavo, a respeito do senhor. Que você comentou. Só deixa eu desligar aqui rapidinho. A respeito do que você comentou sobre a fala do prefeito de Taubaté, né, do Júnior, que o CPF não tem volta. Como foi mesmo a fala? Não, que o CPF morre. O CPF não tem volta. Salva a vida. Esse é do Ortiz, louco. CPF. Perceba que isso CPF a gente não salva. É uma frase. São frases prontas que servem muito mais como jargões, onde você politicamente fala o que é uma grande massa que está amedrontada, intimidada por informações e vê como única alternativa se omitir, se esconder, se acovardar, acreditando que a única verdade é a verdade que vem pelo maior canal de televisão, por qualquer outro que tenha a estratégia de disseminar o medo. Qualquer pessoa com medo, ela não vai pensar de maneira racional. E o nosso cérebro foi programado para reagir muito mais à informação negativa do que à positiva. Quando você recebe uma informação positiva, parabéns, foi ótimo que você fez, olha, que lindo, belo trabalho, coisa muito legal, você ouve 1, 2, 3 elogios e entra no automático, você não ouve mais. E uma única pessoa que chega e te dá uma informação negativa, fala assim, olha, fica atento, tem algo muito grave que está para acontecer com você. Qualquer mensagem negativa, pode ser a cartomante, o cara vai lá e acredita, porque
Infelizmente, o nosso cérebro está programado para receber mensagem negativa. Agora, imagina receber 24 horas por dia, toda vez que você ligar a televisão, mensagem negativa. Entra no G1 agora, vê se as principais notícias todas não são negativas. Número de mortes, número de óbitos. E agora criando uma empatia ainda maior de contar a história das pessoas que morreram. Porque aí você se identifica com ela. Uma coisa é você ouvir, caiu um avião com 200 pessoas e todas faleceram. Ok? Você sensibiliza por alguns segundos, segue a vida. Uma outra coisa é ser alguém do seu relacionamento. A estratégia de disseminar o ódio, ou melhor, o medo, foi muito bem sucedida. E quando eu digo, é muito melhor eu proteger um CPF, porque ele não tem volta, do que um CNPJ, que você consegue tê-lo em seguida e você terá outras oportunidades para empreender, é uma fala que, infelizmente, é uma fala politicamente correta, mas não é de quem quer se expor e quem quer assumir a responsabilidade de liderança de trazer outras alternativas que não seja apenas a alternativa politicamente correta, que agrada a uma grande maioria. E na hora de tomar determinadas decisões, o líder que só pensa no voto ou só pensa em agradar a maioria, daqui a pouco ele vai ver que quando ele olha para trás, ele não tem mais seguidores, quando a visão que ele compartilhava não foi validada pelo tempo. E o tempo mostra que muitas das coisas já faladas estão caindo em desuso e não são verídicas, não estão sendo validadas. O medo estava dominando, muitas pessoas já estão se rebelando, só que agora nós temos de um lado o medo e de um outro lado um outro sentimento que leva as pessoas a reagirem, que é a fome. E daqui a pouco, com a fome se intensificando, a vontade de sobrevivência vai ser muito maior, principalmente quando você vê pessoas que dependem de você na escassez. E aí talvez o medo já não domine. E talvez algumas lideranças fiquem bem fragilizadas e saiam muito menor depois disso tudo. Mas o brasileiro, ele é um guerreiro e ele, nessa hora é que ele mostra. Eu estou vendo aí muitos amigos aí como estão se virando, viu? Perderam os empregos, mas estão se virando. A esposa fazendo um salgado, o outro ajudando, trabalhando em alguma coisa, fazendo um bico. Então, o brasileiro é um guerreiro que e o empresário principalmente é um herói, viu? É um herói, porque eu sempre, quando nas discussões da convenção trabalhista lá com o sindicato dos empregados, eu falo para eles, gente, vocês não podem, eles têm raiva do empresário. Eu falei, gente, vocês têm que torcer para o empresário ir bem, porque se o empresário for bem, o empregado também vai bem, pô, ele vai ter um emprego. Se o empresário for mal, ele vai perder o emprego dele. Quem que dá um emprego? É o empresário. E a gente vê aí 95% das micro e pequenas empresas são as que dão os empregos aqui no Brasil todo. Se você pegar, 95% é as micro e pequenas empresas. Então, pô, meu Deus do céu, e na hora de uma confusão dessa, você vai penalizar justamente as pequenas empresas, porque os grandes, eles se viram, eles têm uma gordura para queimar, mas o pequeno não tem. Então, não tem. Eu acho que isso aí é que esses nossos governantes têm que pôr a mão na consciência e ver que não pode fazer isso, gente. Não pode fazer isso, né? Exato. Pindamonhangaba, eu fiz um estudo aqui, Pindamonhangaba, você entra no site lá das MEIs, você faz uma pesquisa lá, tem quase 6 mil MEIs abertos, 6 mil pessoas. Indústria nenhuma, acho que aqui em Pindamonhangaba tem 6 mil funcionários trabalhando em todo momento. Né? Agora, se a gente pegar essas 1.000 pessoas, né, aproximadamente 6 mil pessoas com CNPJ aberto, MEI, e todo mundo sabe que uma MEI pode contratar mais uma pessoa, pode ter mais uma. Então, você multiplica isso por 2, vai lá para 12 mil pessoas. 12 mil pessoas trabalhando em uma MEI. Indústria nenhuma tem 12 mil pessoas em Pindamonhangaba. Acho que no comércio, numa loja ou em qualquer lugar não tem. Então,
Quando você fala lockdown e tudo, você, aqui perto da minha casa, por exemplo, aqui perto da minha casa, eu vou num barbeiro aqui, tem um barbeiro, foi lá, fez estudo, empreendeu, abriu no quintal da casa dele, investiu-se no estabelecimento, gastou em estrutura e tem contratado com ele lá mais 2 funcionários. Olha para você ver, do lado da minha casa, está proibido de trabalhar, porque no caso dele, ele não tem capital de giro, né? Então ele corta cabelo hoje para pagar o amanhã, para comer, e como Jeremias, como vocês todos falaram. E ele está proibido de cortar, exercer seu trabalho e cortar cabelo. Aí eu falo, fui lá cortar cabelo. Um tempo atrás, quando não abriu 2 dias, eu fui lá. O nível de contágio nele, de pessoas circulando, é bem menor, como vocês mencionaram, dentro de um ônibus, dentro de um supermercado, dentro do mercado municipal, e que, de maneira mágica, né, Jeremias, Túlio e Antônio, ninguém recebeu contágio de Covid-19 dentro do supermercado, né, que é meio estranho, né, de maneira mágica. E vamos ver se o pessoal acha que vai se contagiar dentro do salão de beleza. Mas já são quase 11 horas da noite. Estamos aqui num papo bem gostoso, bem divertido, que poderia varar a madrugada aí, como diz o pessoal, né? Aí, mas sabemos que o tempo é de labuta e a labuta de vocês está sendo árdua. Então, eu queria que vocês deixassem suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de começar com o Túlio, depois com o senhor Antônio Foge, depois com o Fabrício de Jesus e, por último, o Jeremias Rodrigues aqui, para a gente finalizar essa live aqui, por favor. Então, Túlio, por favor, suas considerações finais. Agradeço a todos aí a presença, bate-papo espetacular. E só espero que entre na cabeça dos nossos governantes, né, principalmente aqui, que comecem a criar atitude e fazer as coisas se encaixarem e funcionarem, saúde e economia. Né? Porque o que a gente sabe? O tratamento precoce dá resultado, já se sabe. Agora tem que focar na economia, não tem outro sentido. O primeiro passo já foi dado. Colocaram uma medicação no gripário, agora o foco é economia. Vamos ver se eles tomam peito para isso agora, para focar a economia e a volta de todo o comércio. Sem redução, espero que seja com um espaço maior, sem aglomeração. O comércio de Pinda está dando exemplo, todos respeitando as normas, dando máscara. Então, não tem mais motivo para falar que não é o comércio. Agora tem que investir no comércio, não tem outra lógica. A atitude de saúde já foi feita, montou gripário, medicação precoce, trato precoce, reduz o UTI. Agora partir para cima do comércio. A atitude foi correta. Agora falta atitude. Esse que é o meu grande ver. Faltou atitude de nossos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, para poder resolver o negócio. Essa é a minha consideração final. Atitude. Bom, gente, o Chico de Paulo deu um dado aí muito que eu não tinha visto aí, que 25% caiu 25% o nível de infecção em São Paulo depois que foi aberto, que eles colocaram São Paulo na faixa amarela. Olha para você ver, isso aí e olha a população de São Paulo, né? Então, isso aí era para todo mundo ver que nós estávamos... O caminho a seguir é esse aí, não é isso? E eu tenho, gente, eu acho que o Brasil, passando isso aí, se Deus quiser, mais uns 2, 3 meses aí, para as coisas voltarem ao eixo, vocês vão ver o crescimento do Brasil. Porque na hora que, com toda essa a esquerda querendo derrubar o governo e trabalhando contra e tudo mais, o Brasil está crescendo, gente. O Brasil está crescendo. Então, e deixem... como outro dia, numa reunião com os empresários, com umas grandes empresas, eles só pediram para nós uma coisa: só nos deixem trabalhar, só isso.
Nos deixem trabalhar, gente, que vocês vão ver que beleza, o Brasil vai estourar e nós vamos voltar a ser uma grande potência, como nós já estávamos sendo, né? E eu tenho certeza que dias muito bons virão aí pela frente. Não desanimem, não, vamos continuar firme, a gente não pode desistir, que, olha, tem coisa muito boa vindo por aí, e graças a Deus nós estamos com um presidente muito bom, e ele escolheu os ministros dele muito bem, e esses ministros, olha o Paulo Guedes, olha o ministro da infraestrutura, pô, cada dia inaugurando uma obra nova. Então, coisa muito boa vem por aí. Só nos deixem trabalhar, não é isso? Boa noite a todos. Muito obrigado, gente. Olha, muito obrigado pela possibilidade aí de bater um papo com vocês. E foi um prazer, viu, ver aí os nossos amigos aqui novamente. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Obrigado, pessoal, que me permitiu aprender um pouco mais com vocês, Jeremias, Túlio e o senhor Antônio Cosi. E obrigado a todos aí que participaram aí na live, né, e que me permitiram levar um pouco, né, da real situação que vem enfrentando o segmento do serviço e o comércio. Foi falado aqui sobre reinventar, né? As pessoas tiveram que reinventar na pandemia, o que eu não acho certo. Eu não concordo com isso, porque foi pego a reinvenção deles foi a curto prazo e despreparado, então sofreram muito. Isso não é justo com esse segmento. E o que eu tanto critico aqui são as atuações dos poderes, que andaram contramão dos interesses da população. População é essa que elegeu os nobres, que estão aí, representantes, que são os nossos representantes, que deixaram de atuar muitas vezes dentro das suas funções, seja por omissão de uma contrapartida de negociação ou a omissão do legislativo em estar presente com a população. Isso é muito grave. Então, fica a nossa consideração, né, para que quem for os próximos representantes da população que pense mais, que demonstre mais respeito e carinho pelo segmento que mais sofre, porque dados tem, né? Pessoas estão lá todo dia se expondo na rede social, falando dos seus problemas, não tem como negar a omissão de não entender a necessidade de um segmento. Então, fica o nosso apelo aos nossos representantes que atuem mais, que participem mais diretamente nas negociações que vão de encontro a favor da população. E não deixa os coitados ficar sofrendo lá depois de 2, 3 meses, e aí que acende uma luz e vem flexibilizar. Mas a pessoa passou fome em 2, 3 meses lá. E quem vai? E aí? Só o auxílio resolveu a vida da pessoa? Não. Então, a gente está numa era de uma pandemia, mas também a gente tem que entender que estamos entrando numa era de uma doença psicológica. Porque a falta de dinheiro, quando um filho pede alguma coisa, dói no pai. Dói. Chega à noite, o filho pede um pão, o pai não tem o dinheiro, isso dói, isso dá um trauma psicológico e vai proliferar uma doença. Então, os nossos representantes, atuando dentro das suas legalidades, demonstra que o nosso município vai ficar mais amadurecido. Isso é democracia. Não é simplesmente segue um ato e não respeita ninguém. Então, fica aí o meu apelo e muito obrigado pela participação de hoje. Jeremias. Obrigado, Fabrício. Agradeço ao Gustavo, que coordenou o evento, agradeço ao André pela gentileza do convite, a participação do Fabrício, por suas boas falas e os dados que trouxe, ao Túlio e ao Toninho, pela contribuição, pelos conteúdos trazidos
sensibilizados aí pela dor de ser e de viver com muitos empresários. Tem uma frase de Sêneca que diz que as adversidades fortalecem a alma, a mente, o pensamento, da mesma forma que a atividade física fortalece o corpo. Jamais imaginávamos ter uma adversidade tão grande quanto essa. Mas, ao mesmo tempo, essas adversidades nos tornaram muito mais fortes do que qualquer outra geração que não passou por um momento onde mais de 1/3 do mundo parou no mesmo momento, onde foi privado do trabalho, onde foi privado da dignidade, onde foi imposto coisas das mais absurdas e inimagináveis. Como nós vimos algumas expostas aí na televisão, de pessoas sendo privadas dos seus direitos individuais e tratadas como criminosos. Se serviu de alguma coisa é para que nos torne muito mais fortes, em especial no aspecto político. E que falas que ouvíamos como política, religião e futebol não se discute, eu acho que definitivamente isso não existe mais. Você não conhece ninguém que não esteja em algum grupo político, você não conhece ninguém que não esteja participando de algum movimento político, quer seja no Face, no Insta, quer seja no WhatsApp. A internet mudou tudo. Consciência política das pessoas. E somente essa elevação da frequência da consciência é que vai permitir as pessoas deixarem de ser reféns de discursos populistas e de entrega nenhuma e passar a questionar mais aquele que, quando você transfere o voto, também transfere a responsabilidade de definir o seu futuro e até mesmo te privar da liberdade sem apresentar outras alternativas. E não pode ser considerado líder quem não apresenta alternativas e quem não briga para defender a população que confia através de um voto. Então, acho que esse é o momento da população evoluir, crescer. O empreendedor, o empresário que perdeu o negócio, saber que você já fez muito mais do que quem nunca empreendeu, consequentemente vai ter uma capacidade maior de sim se reinventar e achar uma maneira, e daqui a pouco você estará de volta, porque quem já fez uma vez tem mais capacidade de fazer de novo do que quem nunca fez, e estando muito mais atento para a política, muito mais crítico, aprendendo um pouco mais e, principalmente, valorizando mais o voto, gente. Principalmente. Abraço em todos e uma ótima noite. Quero agradecer a todos aí pela presença, ao Túlio, ao Jeremias, ao Sr. Bose, a Andréa Catalá, que não pôde estar presente por problemas técnicos, mas compactuo com todas as falas de vocês, é um ponto de vista do comércio. Eu acho que é de extrema importância ouvir todos. A decisão, no momento de crise, que atinge todos, não pode ser só de um. E a cidade não é composta só de uma pessoa, só de um segmento. É composta de toda uma coletividade cheia de diversidade, cheia de pensamentos diferentes. E isso que nos torna um país rico, um estado rico, uma cidade rica. Se nós não estamos propostos a ouvir a voz dos outros, não podemos ser políticos. E cada cidadão de nós aqui somos um ser político. No seu estabelecimento comercial, dentro da sua casa, no seu dia a dia. Então, eu agradeço a todos aqui mais uma vez. Obrigado, Foz, obrigado, Túlio, obrigado, Jeremias. Espero que haja outras conversas, outras lives, que a gente possa crescer junto enquanto cidade, e cada um tem um papel importante na nossa querida Pindamonhangaba. Então, desde já, uma boa noite. Quero agradecer os comentários de todas as pessoas que estão aqui, né? E agradeço muito. Então, até a próxima live. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau. noite.